Nós vamos direto agora para a Central de Polícia. Ao vivo, quem tá lá é Glaucia Araújo. E o motivo disso tudo é que agora há pouco teve uma coletiva da Polícia Civil. A Polícia Civil que indiciou o casal de estudantes de medicina por homicídio triplamente qualificado pela morte do filho. Que a perícia suspeita, inclusive, que o bebê foi colocado com vida dentro desse saco plástico e jogado na lata de lixo do Cabedelo. Gente, vocês não têm ideia de como é que eu tô aqui. Glaucia, conta pra gente, Glaucia, conta tudo, Glaucia. Direto ao vivo, vai! Olá, Paulo Neto, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no Correio Verdade. Deixa eu lembrar um pouquinho desse caso para vocês aí de casa, porque como ele aconteceu em março, muita gente aí não pode estar lembrando direito. Esse caso é aquele lá de Intermares, onde uma imagem flagrou um homem jogando um saco dentro de um balde de lixo. Que depois um catador de material reciclável achou esse saco, abriu e quando viu, era uma criança que estava lá dentro. Chamou a polícia, a perícia foi até o local. Essa criança foi levada para o Instituto de Polícia Científica para fazer a perícia. As imagens ajudaram a polícia a identificar quem jogou esta criança dentro da lata de lixo, o pai. Depois, também foi identificada a mãe da criança. Todos foram trazidos aqui para a delegacia de homicídios, de crime contra a pessoa. Foram ouvidos, informaram ela principalmente. Ela disse que foi porque não sabia da gravidez, escondeu a gravidez durante algum tempo, porque os pais, ela não queria dizer aos pais, não queria falar para a família. Que aí com medo acabou tendo esse bebê que, de acordo com ela, não tinha sido, assim, ele era uma criança prematura e uma criança que ela acabou sofrendo um aborto. Só que o laudo não mostra isso. E o laudo foi descrito agora há pouco durante uma coletiva aqui na Delegacia de Homicídios de Crime contra a Pessoa. E a gente está aqui com a chefe do NUMOL, a Cristiane Helena. Me diga uma coisa, o que mostra esse laudo? Essa criança, ela nasceu de forma espontânea, ela foi de um parto natural. Bom dia. Bom dia. Essa criança nasceu realmente de um parto natural, prematuro, certo? Onde não houve uso de nenhuma medicação para acelerar esse parto. Era um bebê viável, ela estava no final do 8º mês de gestação, iniciando o 9º mês de gestação, entre a 34ª e a 35ª semana. Era um bebê que não tinha nenhuma má formação, não tinha nenhum sinal de violência, certo? E que ao ser periciado, confirmou-se a morte por asfixia. Presta atenção. Paulo Neto, eu quero que você preste atenção. Asfixia. Foi assim que essa criança morreu. Isso quer dizer que essa criança, ela nasceu viva. Ela respirou. Exatamente. Ela nasceu viva, respirou. Isso foi confirmado através da docimásia, que foi realizado pela perita durante o exame cadavérico e reconfirmado através do exame histológico do pulmão, que confirmou de fato a entrada de ar nos pulmões. Então essa criança, ela de fato nasceu viva, respirou e morreu depois. E essa criança tem as formas de asfixia. Que formas são essas? Bem, nesse caso da criança específico, a gente não tem como afirmar como se deu essa asfixia, mas provavelmente ou se deu de maneira mecânica, por obstrução das vias aéreas, certo? Ou se deu por ausência ou um aporte insuficiente de oxigênio, certo? No caso, como ela estava colocada dentro de um saco plástico, a gente não tem como afirmar, mas esse seria um meio também que poderia ter acontecido. Se colocou a criança no saco e ela ainda estava viva e a quantidade insuficiente de oxigênio no saco levou essa criança a uma morte por asfixia. Vou falar aqui para o pessoal de casa, porque assim, olha, essa mãe, ela relatou que começou a sentir as dores às 10 horas da manhã.
ela começou a sentir as dores já para ter o bebê. Ela teve o bebê por volta das 2 horas da tarde. Essa criança teria sido colocada dentro desses sacos neste horário e por volta das 8 horas da noite foi jogada dentro da lata de lixo. Isso? Pelo que a gente viu e foi apurado pela perícia de local e pela investigação da delegacia, a mãe relatou também, ela lá no instituto, durante o exame sexológico da mãe, ela também relatou que entrou em trabalho de parto às 10 horas da manhã e que por volta de 2 horas ela teve esse bebê, certo? E esse bebê, ele foi descartado pelas imagens por volta de 19 e 20 horas, né? Então a gente não sabe quanto tempo esse bebê ficou vivo lá, ou se ficou vivo todo o tempo e na hora do descarte foi colocado ainda com vida no saco. A gente não tem como falar sobre isso, porque assim, quanto a isso a gente não tem nenhuma certeza. A certeza que a gente tem, e isso é inconteste, é que essa criança nasceu viva, respirou e que morreu por asfixia. Agora, como a gente sabe que eles são estudantes de medicina, eles podiam ter a ciência que essa criança estava viva. Sim, espera-se que sim, né? Eles são estudantes de medicina, então assim, a gente não tem como ter certeza, mas pelo conhecimento que eles tinham dentro do curso, espera-se que sim, que eles tivessem como ter dado um socorro adequado, terem tido condutas adequadas para o nascimento dessa criança. Muito obrigada. Por nada. Olha, agora a gente vai falar com a delegada Vanderlei Agadi, que está com esse inquérito. Delegada, eles foram indiciados por homicídio triplicamente qualificado. O que acontece a partir de agora? Eles foram indiciados por homicídio triplamente qualificado. A primeira qualificadora foi motivo fútil, né? Porque eles alegam que fizeram o que fizeram para esconder a gestação da sociedade e principalmente dos pais, né? A princípio eles alegavam que a gestação estava apenas no início e que não era do conhecimento dos pais de ambos. Então eles aguardavam o momento oportuno para fazer esse comunicado à família, o que não é verdade, né? Porque a gestação, na verdade, estava no 8º mês, como a perita já deixou bem claro. O segundo ponto é que a causa da morte foi asfixia, né? A asfixia, como a perícia também já esclareceu, pode se dar por constrição, né? Mas também o fato de submeter a vítima a um ambiente com pouco oxigênio, que eu imagino que tenha sido o que aconteceu, tendo em vista que a vítima, com ou sem vida, foi colocada dentro de sacolas plásticas, posteriormente dentro de uma caixa e descartada num saco de lixo, numa lata de lixo. O que nos chama a atenção é que ambos os investigados, respectivos genitores da vítima, alegam que o bebê nasceu às 2 horas da tarde. E a gente verifica que o corpo foi descartado no lixo apenas às 8 horas da noite. Então, eles tiveram 6 horas para tomar outra atitude, para fazer a coisa certa, né? Se achavam que o bebê estava morto, que levassem ao atendimento médico ou chamassem atendimento emergencial, ou providenciassem o descarte correto, né? Em momento nenhum você imagina que a atitude de um pai, de uma mãe, diante de um recém-nascido sem vida, seja descartá-lo no lixo. Principalmente porque não era uma massa disforme, não era um bebê prematuro de 2, 3 semanas. Era um bebê de 45 centímetros, pesava 2 quilos, então era um bebê perfeitamente viável. Então, assim, eu não entendo até agora por que a melhor atitude que eles imaginavam que poderia ser tomada naquele momento seria descartá-lo numa lata de lixo, sem ter certeza sequer que ele realmente estava morto. Inclusive, delegada, durante o depoimento deles, eles informaram que esse parto foi feito no banheiro e com ela teve a ajuda do namorado para fazer esse parto. Então, os dois tinham ciência de tudo que estava acontecendo. Exato, eles são namorados, respectivos genitores da vítima. Realizaram o parto de forma conjunta e todas as atitudes que foram tomadas depois disso foram tomadas de comum acordo. Isso ficou muito claro nos 2 depoimentos prestados pelos investigados. Inclusive, ela até chegou a dizer que não foi descartar o bebê porque ainda estava se sentindo mal por conta do parto.
Exatamente. Na segunda oitiva, que se deu meses depois do ocorrido, portanto, ela teria tido tempo suficiente para pensar no que fez, na forma como agiu, ela testou com até certa tranquilidade, que só não foi descartar juntamente com o companheiro, o cadáver da vítima, porque não tinha condições físicas. E, delegada, até agora esse corpo permanece no Instituto de Polícia Científica. Eles disseram durante aí, que no depoimento, se eles tinham vontade de pegar o corpo para enterrar. Não, na verdade, o advogado de ambos protocolou uma petição junto ao Núcleo de Homicídio de Cabedelo, solicitando a manutenção do cadáver no IPC para uma possível contraprova futura. O que é desnecessário, né? Porque material para contraprova é coletado no momento da realização da perícia. Então, assim, para uma contraprova não é necessário que o cadáver esteja lá, certo? Então, assim, o normal é que a família já tivesse ido buscar e tivesse providenciado o devido sepultamento. Mas isso ainda não foi feito, pelo menos até o dia de hoje, não. Delegada, a senhora concluiu o inquérito, encaminhou ele para a Justiça. Foi pedido alguma prisão para esse caso? Isso foi muito questionado no dia de hoje, eu repito. Apesar do comportamento deles ter sido altamente reprovável, nada do que eles fizeram foi correto. Desde o início que a gente buscou até mesmo saber se teria havido um acompanhamento pré-natal, não houve. Então, assim, desde o início o comportamento deles em relação à criança não foi correto. Até o momento do parto, de não ter procurado ajuda médica, de terem concluído por conta própria que ele estava em óbito e, pior, ter descartado o cadáver numa lata de lixo foi altamente reprovável. Mas o que eu não posso negar é que eles colaboraram com a investigação desde o início. Desde que eles foram descobertos, eles não negaram. Eles vieram espontaneamente à delegacia, prestaram todas as informações iniciais. Naquele momento, não tinha como saber da gravidade da situação, que a gente só se deparou com a realidade por meio dos laudos. Os laudos demoraram um pouco a sair devido à peculiaridade da situação. Então, só de posse de todas essas informações foi que a gente realmente viu a gravidade da situação, coisa que é impossível no quente, como se diz, para a equipe plantonista, né? Então, assim, depois eles foram convidados a comparecer à delegacia em uma segunda oportunidade, já por mim, meses depois do ocorrido. Também não se opuseram, compareceram, responderam a todas as perguntas. Da mesma forma, o advogado, sempre que é solicitado, comparece à delegacia. Então, assim, para mim, delegada que está à frente do caso, não vi nenhuma necessidade de solicitar a preventiva. Porém, se esse não for entendimento do Poder Judiciário e do Ministério Público, que os mandados sejam expedidos e a gente dará cumprimento no momento oportuno. E para as pessoas em casa, que elas entendam, eles vão ser julgados. E é importante que diga que a polícia não está a serviço do tribunal da internet. A polícia está a serviço da lei. E a gente agiu de acordo com a lei. Eu poderia pedir a preventiva, como também poderia não pedir, foi o que eu fiz, porque eu não vi necessidade. Mas não há essa pressa na punição. O inquérito foi concluído, a fase investigativa foi concluída e agora eles vão ser julgados efetivamente pela Justiça. Não acabou, não encerrou. Entendeu? Agora o Ministério Público vai analisar a situação, vai haver a pronúncia ou impronúncia e julgamento, se for o caso. Entendeu? Se concluiu apenas a fase investigativa e que, inclusive, pode ser complementada a qualquer momento. Muito obrigada, delegada. Disponha. Olha, é isso, Paulo Neto. Agora, lembrando para você que o corpo continua no Instituto de Polícia Científica dessa criança, do bebezinho, continua lá, aguardando para ser levado pela família, se assim desejar. Se não fizer isso, o IPC vai ter que enterrar esse corpo. Eu volto com você, Paulo Neto. Não, Glaucia. Vão levar não, minha amiga. Obrigado a você pelas informações. Diante de tudo isso que nós estamos mostrando agora, eu tenho a certeza que eles não vão mais buscar. A crueldade desses dois se comprova no início, na atitude inicial, de ter os filhos e não comentar com ninguém. Da mãe dar à luz, oh meu Deus, mãe, que nome tão sagrado. Eu não posso chamar essa mulher de mãe. Essa estudante dar à luz à criança e do pai jogar assim, até com um certo cuidado, na lata do lixo.
E finaliza com eles não indo buscar essa criança, esse bebê, esse feto, essa vida humana que eles ajudaram a matar. De um jeito ou de outro foi isso que aconteceu. Não tem quem tire da minha cabeça. Homicídio triplamente qualificado, é sobre isso que eles vão responder. A gente vai continuar com os destaques do programa de hoje, mas já já eu quero ouvir você.